Queridos amados irmãos, estamos aqui para falar um resumo do nosso estudo. Foi um estudo abençoado, um estudo de 13 lições que fala sobre lição de mordomia. A gente vai estar abordando desde um breve comentário, um resumo e um comentário sobre aquilo que nós aprendemos. Para o vídeo não ficar muito longo, então, começamos com a mordomia. O primeiro capítulo fala da mordomia. Então, o que é ser mordomo? Mordomo é você assumir a responsabilidade de ser um servo fiel, aquele que não traz um fardo a servir o Senhor, mas que é com prazer, né? E com amor e com dedicação. Lembrando que ser mordomo não é cuidar daquilo que é nosso, mas é cuidar dos bens da casa do Senhor. Daí a palavra mordomo, né? Nós somos cuidador, né? Daquilo que o Senhor tem guardado, tem colocado em nossas mãos. Porque o Senhor tem feito tantas coisas para nós aqui nesse mundo, nessa terra, e fazemos pouquíssima coisa para o Senhor. Então aqui, mordomo é assumir a responsabilidade, o cuidado de ser um servo fiel, né? A Bíblia ensina, né, por exemplo, como ser mordomo. Ele não está querendo exigir de você, obrigar a você a servir Deus. Mas nós temos que trazer o melhor para Deus. Então, mordomo é isso, trazer aquilo que foi confiado de você fazer aqui na terra o seu papel. Vamos para a lição 2? A lição 2 é o templo do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo, né? Nossa salvação depende das nossas obras, não depende das nossas obras, mas depende também do que nós fazemos aqui, a obediência, né? Então, através do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Se você não cuida do seu corpo, como que você vai cuidar da obra de Deus? Lembrando que a salvação é um dom gratuito que vem de Deus, mas ela é expressada em nossas obras, né? Com a mente nós cremos, com o coração nós confessamos, né? E se nós temos um coração voltado para Cristo, nós temos também que ter todo o nosso corpo voltado para Cristo, nossos pés, nossas mãos, né? Com a saúde revigorante, para poder sair por aí pregar, para poder anunciar a palavra, para poder ir nos cultos de domingo a aprender, ter essa transmissão. Nós temos que ter uma saúde limpa, um corpo limpo de vícios, de cigarro, de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas. Então nós temos que nos preservar de tudo isso para estar em andamento no bom, perfeito e agradável aquilo que é o Senhor. E se nós prestarmos atenção no cuidado que Deus criou nosso corpo, Ele criou o homem, Ele colocou tudo no seu devido lugar. Um órgão não funciona sem o outro. Até funciona, mas nós somos um corpo. Então dependemos do dedo, depende do antebraço. Então todo o nosso corpo, Deus teve um cuidado imenso com a gente. Interessante a gente observar que nós temos que estar em perfeição, harmonia, tanto no nosso corpo físico como no corpo espiritual, como foi bem tratado aqui agora, né? Se um membro do corpo, a pastora Betinha fala isso, que se um membro do corpo não vai bem, a igreja também não vai bem. Então nós temos que cuidar desde os pés, dos dedos, das mãos, da cabeça, desde aquele irmão que está afastado, aquele irmão que está mais chegado. Temos que caminhar como um corpo espiritual e físico também. A lição 3 nos traz a mordomia da mente e do espírito. Esse assunto é muito importante. Como? A mordomia da mente e do espírito. Se sua mente, nossa mente, não estiver bem, no espírito não está bem. Se o seu corpo, né, no caso, se você vê trevas, né, quão grandes trevas serão, né? Mas se o seu corpo é atraído de ver coisas luminosas, então toda a luz em todo lugar, a ponto que você vai se tornar uma referência, né?
Então acredito que seja isso que você está falando, não é isso? É isso. Nossa mente, ela é tão valiosa que elevadas realizações que nós podemos fazer através dela. A palavra de Deus fala também que são os nossos olhos a lâmpada do corpo, né? E fala do mesmo assunto que eu acabei de falar antes, mas para deixar bem mais claro, é aquilo que entra no nosso corpo, aquilo que nós absorvemos, né? O que você anda vendo, o que você anda buscando, o que você anda oxigenando no seu cérebro, né? Se você tem se alimentado da palavra de Deus ou de coisas que são coisas inúteis e vãs. A mente, ela, quando você começa a pensar coisas negativas, a sua vida também ela não vai muito bem. Quando você começa a pensar positivo, não que vai cair nada do céu, mas espiritualmente vai trazendo algo que você sai do seu quarto, sai da sua cama, porque quando a gente está com a mente perturbada, a gente não quer nem sair de casa. Então, a nossa mente é algo importante e precioso. E Deus teve um cuidado imenso de dar a mente para quê? Para a gente lembrar, pensar e estruturar e fazer de tudo para que tenhamos sucesso. A lição 4 é a mordomia da influência. O que é a mordomia da influência, né? O homem a ser social. Desenvolver, né, a influência. Quando nós temos uma influência no nosso trabalho, a gente começa a ter convicção daquilo que é bom. Então, o que traz a influência, a influência do homem, da mordomia, é contribuir, né? Contribuir porque o que a gente recebe, contribuir para o benefício da vida. Aonde você está, você influencia alguém, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua escola, na sua igreja, na rua, que você, até o passar pela rua, você já está influenciando alguma coisa, um meio, né? Não seja influenciado pelo meio, mas você que tem que influenciar o meio, né? Nós somos a carta referencial e através dela que as pessoas conhecem a Cristo. Agora nós vamos falar da lição 5, a mordomia das oportunidades. A gente começa falando que é oportunidade. Se você tem uma oportunidade, às vezes chega uma oportunidade boa e uma oportunidade ruim, mas cabe a você a sua decisão, a sua escolha. Então a oportunidade, ela o quê? Deus nos deu talento, dons, e todo mundo é um corpo, cada um tem o seu dom e o seu talento. Então isso, se começamos a entender isso, você consegue viver numa sociedade mais equilibrada, né? Na questão de que respeitar o espaço do outro, valorizar o talento do outro, não menosprezar o outro. Tudo isso é a mordomia da oportunidade. Nós recebemos a oportunidade de Deus da salvação, já começa por aí, de respirar, de acordar. Então aproveite essa oportunidade que Deus te dá de ser, como posso dizer, um bandeirante do reino de Deus, de anunciar o reino de Deus, as boas novas. É para isso que Deus te chama como igreja, para você não só ser um espectador dessa palavra, dessa missão, dessa saga, mas que você seja também um membro participante, aproveitando as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Aproveitando, como meu amado falou, aproveitando as oportunidades, né? Conseguindo conciliar o seu trabalho com a igreja, não ser um fardo, e como nós podemos ajudar esse corpo que é a igreja, que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? A oportunidade, você tem a oportunidade ali na igreja de ajudar, de semear, fazer, né, plantar o bem. Então vamos sair do seu conforto, né, e começar a ver a oportunidade que Deus está te dando. Agora nós vamos falar da mordomia do tempo. Isso é muito interessante também, a lição 6. O tempo. O tempo é de Deus, mas Ele também nos dá o tempo. Ele fala, né, o tempo é meu. Mas se você parar e observar, Ele te deu tempo
Mas depende também da escolha sua. Se ele te deu tempo, hoje nós estamos aqui, ele me deu o dia inteiro. O que é que eu fiz nesse tempo? Eu tirei um dia, eu tirei uma hora, um minuto. Eu tirei um tempinho para agradecer a Deus pelas boas obras que Ele tem feito na minha vida, pelas bênçãos que Ele tem concedido. Isso é o tempo, isso é a importância da gente tirar um tempo para o Senhor. Fala de Deus, fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, de regar, de colher. Há tempo de colher aquilo que se plantou. Então que você administre o seu tempo para que você possa estar aproveitando da melhor maneira. Desde o seu acordar, agradecendo a Deus pelo seu tempo de vida, pelas oportunidades que Ele coloca, pela luta que você tem diária, pela igreja, pelos seus irmãos, né? Pelo seu trabalho, pela sua família. Então você tem que separar tempo para tudo, pelas suas finanças, organizar suas finanças, pelo seu conhecimento intelectual. Há tempo para tudo. Se planeje, se organize, Deus proverá o tempo ainda mais excelente para você. Precisamos utilizar de melhor forma o nosso tempo, porque perdemos muito tempo com coisas desnecessárias. E o que é mais necessário, a gente não dá o tempo. Porque não temos tempo para ir no culto, para ouvir a palavra do Senhor. Não temos tempo para visitar um irmão que está enfermo, levar uma palavra de encorajamento, de conforto. Não temos tempo para fazer o bem. Então não é uma crítica, é uma reflexão. O que você está fazendo com o seu tempo que foi dado para você por Deus Altíssimo, nosso Pai, o que você tem feito nesse tempo? A lição 7 vai falar de uma coisa também muito importante, que é o domingo não é meu, ou um dia que você tirou para, pelo menos um dia, para servir a casa do Senhor, para ir ao encontro dos irmãos, para fazer aquela comunhão com os irmãos. Isso é o tempo que você pode tirar no domingo ou na segunda. O tempo é seu e Deus te deu esse tempo para você também se reunir, fortalecer. Deus, quando Ele fez a terra e tudo que tem lá, Ele fez em 7 dias. No 7º dia Ele descansou, né? Então, o domingo, quando fala que o domingo não é meu, de fato não é meu, porque todos os dias são do Senhor, nada é meu, tudo é do Senhor. Então, separe esse dia para você estar descansando, para você estar meditando na palavra, para você estar buscando, ouvindo louvores, estar com a sua família ali, entendeu? Ensinando o Evangelho, em casa. Então, separe o dia que é do Senhor para Ele. E você já parou para pensar que Deus não terminou? Ele descansou? Ele está te ensinando que Ele não terminou a obra, que Ele descansou e que tem muito mais para fazer. Mas para isso depende de nós. Depende de onde nós queremos que Deus age na nossa vida, que Deus faça algo na nossa vida. Então Ele não terminou, Ele descansou. Então o tempo, a gente trabalha 6, 7 dias na semana e temos que pelo menos tirar um tempo para Deus. Então Ele está te dando, é um ensinamento, na verdade. Deus descansou. Esse descanso, não estou falando para você ficar o dia inteiro, né, fazendo obra, tudo. Mas, assim, é um tempo de você tirar mesmo para refletir sobre as boas novas de Deus. A lição 8 é a mordomia dos bens. Deus deu, não é pecado, a Bíblia não condena ter bens, não condena. Isso é uma dádiva divina, aqueles que conseguem, com seu suor, conseguir bens aqui na terra, porque Ele falou, vocês terão o melhor dessa terra. Então Ele não condena se você tem bens, mas temos que ter o cuidado especial se nossos olhos, nosso coração está naquilo, no bem, e não em Deus. Jó foi um homem mais próspero da face da terra. O que dizer de Abraão também, o que dizer de Moisés também, que era um governador, Salomão. O que dizer de Salomão, o que dizer do rei Davi.
Então, porque às vezes nós ficamos questionando que os ricos são avarentos e por isso não vão para o céu. Não, a riqueza é de Deus, a riqueza vem de Deus. Né? O que a palavra de Deus nos adverte é que nós não devemos ter o nosso coração apegado à riqueza, porque onde estará o teu coração, ali terá o teu tesouro. Né? Então, nosso coração e a nossa riqueza tem que estar no Senhor primeiramente. Os bens é aquilo que o Senhor nos faz ter para contribuir com aquilo que é necessário na nossa vida e na obra dele. O interessante é que Deus ele não condena, como eu já citei, né, anteriormente, ele não condena que você tenha bens, mas ele fala, né, que nós merecemos o melhor dessa terra, porém, cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente prioriza muito. Prioriza e você nunca vai estar satisfeito, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Se você tem uma casa mais ou menos, você vai querer uma casa boa, e aí o seu coração está partindo para esses bens. Então, cuidado, porque o coração, ele é traiçoeiro. Na lição 9, vamos falar de uma coisa que muitos, não procurar conhecimento, informação sobre, e muitos aproveitam da situação, acaba difamando aquilo que é necessário para a obra de Deus, que é o dinheiro, o dízimo. O dízimo já diz o nome, né? Dízimo, 10ª. As pessoas geralmente elas têm a tendência de comer a semente que Deus coloca nas suas mãos, como se todas as nozes pertencessem a mim. Você tem que plantar alguma, você tem que separar aquela 10ª. Faz parte, é o mínimo, né? É o mínimo da contribuição de um crente dentro da obra dele. Ora, aquele que não contribui também não come, porque se comer dá prejuízo para alguém. Né? E como é que o Deus que é o Deus do ouro e da prata vai ficar dando um prejuízo para o outro? Não. Pelo contrário, nós temos que nos dar com graça. E com certeza Deus irá multiplicar. Na verdade, esse assunto é muito polêmico. Porque sim, tem muitos aproveitadores, mas você que tem que saber como que você está, né, dizimando. Se é para uma determinada igreja que consome os irmãos, mas você tem que observar aonde você está indo, se está investindo nos irmãos, né, nas pessoas, nos membros ali, ou se está desviando aquilo que é de Deus. Lembrando que o dízimo não é carnal, o dízimo ele é espiritual. O que nós oferecemos a Deus é carnal, mas o dízimo ele é espiritual, porque ele tem a ver com o nosso coração, com a nossa riqueza, onde nós estamos depositando o nosso tesouro. E se você dá com pesar, Deus não aceita. É melhor você nem dar, porque Deus não quer um burro manco. Ele quer que você dá assim como seu coração manda. Mas às vezes seu coração manda, você dá muito, você dá o que você tem, tudo que você tem. Você tem essa vontade, esse desejo no coração. Mas tem que ter disciplina, porque se você dá tudo, como é que você vai sobreviver? E Deus não quer tudo de você. Deus quer, Ele pede só o necessário. A lição 10 vai falar do dízimo no Novo Testamento, que, como nós falamos anteriormente, o dízimo já é muito antigo. É porque assim, as pessoas pensam que o dízimo é coisa do Velho Testamento. Ah, não, dízimo é coisa da lei, dízimo é coisa da lei. Mas esquece que Jesus observou aquela senhora ao depositar ali o seu valor, esquece dos dízimos que foram depositados quando as igrejas precisavam. A obra de Deus é mantida com dízimo. Então já pensou se ninguém doasse nada para a igreja? Acho que nem igreja estaria hoje, né? Uhum. Interessante que no Novo Testamento Jesus ele não condenou você dar o dízimo. Ele também não decretou que você não poderia dar o dízimo. Mas ele mostrou com amor, que precisamos sim cuidar da obra dele. E como nessa terra, como que a gente vai sobreviver?
sem aquilo que é o dinheiro, né? Infelizmente nós precisamos do dinheiro. Você ama a sua igreja? Você ama a casa que você frequenta num domingo para estar em oração ao Senhor? Então o mínimo que você tem que fazer é estar contribuindo para que aquela casa não venha se fechar as portas, como infelizmente a gente vê em igrejas por aí. Mas a nossa igreja ela vai prosperar e tende a essa missão em prosperar. A lição 11 vai falar do dízimo na expectativa cristã. A maioria das vezes pensamos assim, Deus é o que pregam, né? Muitos pregam assim, a expectativa, eu vou dar 10, eu vou ganhar, depois Deus vai me dar 20. Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim. Quem dera que fosse assim, né? Eu vou doar 50 e ganhar 100, mas não é assim. Isso é carnal. Quando você doa, né? Você está doando para a obra, é com gratidão. Você não tem que esperar algo em troca, porque Deus já abençoa o seu dia no começo. Quando você abre o olho, você já começa a respirar. Isso já é uma bênção. Então, Deus não vai multiplicar e não vai mandar dinheiro cair do céu. Ele vai mandar pessoas para te ajudar. Ele vai mandar um anjo para te proteger. Isso não é um pagamento, ele nem quer isso. Mas isso está falando que ele cuida de você. Ele está falando que ele não te abandona. Quando você está no seu momento ali de tristeza, depressão, Deus está contigo. Isso não é ele está te pagando. Isso aí não é. Isso aí que é o que Deus está te oferecendo. Porque é através da sua fé que você deu com amor, não querendo nada em dobro. E Deus sentiu e ouviu as suas preces. Então ele começa a mandar pessoas. Às vezes nós não entendemos Deus. Nós não entendemos o que acontece na nossa vida. Uma pessoa chega de boa fé. Isso é o Espírito Santo de Deus falando assim, não desista, minha querida, minha irmã, meu irmão. Não desista porque eu estou contigo. Então a lição, quase finalizando. Quase finalizando, irmãos. Calma aí, a lição 12, a graça da liberalidade. Você sabe o que é isso? Liberal, seja liberado do Senhor. O que o Senhor tem dedicado na sua vida, irmão, libere geral, faça tudo com excelência. O Senhor ele quer que a obra dele seja perfeita, né? Seja perfeito como é perfeito vosso Pai. Então não se prenda o seu coração às coisas materiais, não se prenda o seu coração ao trabalho, ao labor. Se existe algo para fazer na igreja, procure fazer com excelência. Se existe algo que você pode estar fazendo, coloque-se como participante do reino. Eu ficaria aqui o restinho da tarde, a noite toda falando sobre esse assunto, porque é um assunto que me dá muito prazer. E hoje eu entendo que nós não somos nada sem Deus. E o coração do crente, daquele que confia no Senhor, ele é amoroso. Ele, às vezes, nós não temos o elemento físico, né, para dar para a obra, mas nós temos a esperança de falar do amor de Deus para as pessoas. Isso é uma graça, isso é uma dádiva de Deus. Então, assim, a liberalidade, irmão, não é você tirar de tudo de você, é fazer o pouco que você pode. E olha que nós fazemos pouquíssimo para Deus, pouquíssimo. Tenha liberalidade em amar o seu próximo. Amor, Deus é amor. Então, confia no Senhor e Ele vai abrir as portas, Ele vai mandar anjos na sua casa. Aí, agora nós vamos falar da lição 13, finalizar. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar da mordomia à igreja, né? A missão da igreja. O que é a missão da igreja? A igreja, ela, para ser uma igreja, irmão, ela tem que ter muitos detalhes, ela tem que ter observar muito o que é uma igreja. A igreja, ela é missionária. Quando você vê uma igreja missionária, irmão, você está no caminho certo. Nós, nessa semana, essa semana mesmo, né, a gente viu um exemplo, né, de
como às vezes a gente deixa o irmão sobrecarregado, né, de muitas tarefas. Não, deixa que fulano cuida, deixa que Beltrano resolve, né, sabendo que às vezes nós podemos estar contribuindo nesse reino. Ele falou no assunto importante, mas precisamos de quê? Se você não fala para o seu irmão o que você está aflito, o que está te sugando, como que o irmão vai adivinhar? Isso assim, mas cada um tem o seu jeito de ser. E não vamos ficar julgando aqui, eu sou de um jeito, ele é de outro jeito, entendeu? Então não vamos ficar julgando. Mas vamos procurar, irmãos, falar para a igreja o que está precisando, falar para o irmão o que está precisando, mas não sugar. Entre na igreja assim, o que eu posso fazer para contribuir, para ajudar o Senhor nessa obra que Ele tem colocado na minha vida? Então, um resumão de tudo que nós estudamos nessa 13ª lição foi para nós prazeroso. Muitas das vezes a gente não está bem, né, fisicamente, mas é importante você participar dessa aula online, vai trazer conhecimento, vai trazer a esperança, que há esperança ainda. E nós podemos dizer que Deus tem nos abençoado grandiosamente aqui na minha casa. E eu creio que a minha casa, em nome de Jesus, vai servir o Senhor. Porque não tem outro caminho, irmão. Quando você começa a buscar o Senhor, tudo vai bem. Tudo vai bem. E eu falo por experiência própria, é muito prazeroso, como eu já te falei, assim, é gratificante. Não estou perdendo nada. Deus me libertou e eu não estou perdendo nada, assim como acredito que meu amado aqui não está perdendo nada. E eu faço muito pouco para a igreja, faço muito pouco para Deus e Ele faz tudo por mim. Assim nós encerramos nosso vídeo, agradecemos a todos. E para o nosso pastor ficar feliz, o que nós vamos fazer? O quê? Uma oração para encerrar Uma oração, vai lá. Deus, nós agradecemos por esse momento, na Tua presença, de aprendizado, que o Senhor possa estar consolidando tudo aquilo que foi falado nessas 3 lições no nosso coração, e que possamos, Senhor, ser esse mordomo, servo bom e fiel ali na obra do Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando as ferramentas necessárias, para que possamos estar executando essa boa obra, e que nosso coração esteja totalmente entregue no Senhor, da ponta dos pés até os fios da cabeça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Até logo, irmãos.